Terceira estratégia, foco. Eu me lembro muito bem nos desenhos animados, o personagem colocava uma lente e aí o foco do sol se convergia para uma grama seca, por exemplo, ou para as madeiras de uma fogueira e ali criava o fogo. Você se lembra de algo desse tipo também? Esse é o quarto vídeo de uma série de vídeos sobre como criar o hábito de estudar. Se você está chegando agora nesse vídeo, eu sugiro você voltar e começar do início. Aqui eu estou compartilhando estratégias sobre como adquirir esse hábito. Eu sou o Pipo Furnari, sou músico e instrutor de música e esse é mais um vídeo do Projeto Fermata. Então se você quer saber mais, continua aqui comigo. Então vamos lá. Antes de começar a falar sobre a terceira estratégia, eu vou brevemente recapitular os itens da segunda estratégia. Então a segunda estratégia foram os blocos de tempo, onde eu trouxe 4 itens. Primeiro item, a continuidade dos blocos de tempo. Segundo item, duração determinada dos blocos de tempo. Terceiro item, provisões. E quarto item, aliados. Então agora, feita essa breve revisão, vamos seguir em frente. Porque a consequência natural do cumprimento da estratégia dos blocos de tempo é convergir naturalmente para desenvolver o foco. Porém, é importante antes passar por 2 itens para que isso não seja interrompido, para que isso não seja barrado por alguma dificuldade relacionada com esses 2 itens. Então vamos lá. Primeiro item, multitarefa. Você já se pegou atendendo o telefone, escovando os dentes e cozinhando ao mesmo tempo? Tudo bem, a gente fazer isso no dia a dia, no cotidiano, em tarefas pequenas, o máximo que pode acontecer é a gente derrubar alguma coisa, a gente ter alguma consequência nesse sentido. Porque o que acontece? O nosso cérebro ele tem um limite de atividades que ele consegue processar ao mesmo tempo. E ainda assim, quando ele está processando mais de uma atividade, o que ele faz é que ele começa a dividir a atenção dele. Então, toda vez que a gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, a gente tem uma diminuição do aproveitamento da energia cerebral em cada uma das atividades. Então, se a nossa ideia é ter foco, é ter concentração, para conseguir entrar no estado de flow, para conseguir ter resultado e fazer o estudo ser algo prazeroso, então a gente precisa eliminar esse mau hábito nos momentos de estudo, pelo menos. Eu sugiro para outras coisas também, mas pelo menos para o momento de estudo é fundamental eliminar a multitarefa. A ciência já provou isso diversas vezes que nós não funcionamos dessa maneira, né? O computador consegue processar mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas por quê? Ele tem mais de um processador. O nosso cérebro é como se fosse um processador. É um processador muito poderoso, mas ele só faz bem feito uma atividade por vez. O segundo item dá uma executabilidade para as tarefas. Mas vamos pensar o seguinte, se você tem um gorila, você precisa desmembrar ele em vários macaquinhos, ok? Se você tem uma tarefa grande, você precisa desmembrar ele em várias tarefas pequenas. Se você tem um problema grande, você precisa desmembrar em vários problemas pequenos. E se você tem uma tarefa contemplável, você precisa transformar ela numa tarefa executável. Então vamos tentar pegar algum exemplo sobre o nível de ambiente, que foi o primeiro exemplo que eu citei lá no segundo vídeo. Vamos supor que eu precise mudar o local do meu ambiente. Então eu preciso sair do meu local de estudo e ir para um local novo. Eu posso simplesmente escrever uma tarefa e ir para um local novo. Mas é uma tarefa muito ampla. Ela é pouco determinada. Então o que acontece? O nosso cérebro tem dificuldade
de executar essas tarefas, porque ele não consegue pegar e colocar na lista de execução dele, fazer isso aqui agora. Então, o que é preciso? Porque senão o cérebro a gente entra no estado de contemplação, né? Que é, eu fico olhando aquela tarefa, que é grande e ampla, e não sei nem por onde começar. Tem uma estratégia, vamos dizer assim, uma técnica de um cara genial chamado Peter Drucker, que se chama SMART, que é uma técnica para criar tarefas, projetos, atividades executáveis. SMART, em inglês, significa inteligente, esperto. Isso é o que chamam de acrônimo. Então, cada letra significa uma outra palavra e juntas as iniciais formam uma palavra que tem um sentido em si. Se a gente pega cada uma das letras do SMART, cada uma delas tem um significado e diz respeito a um parâmetro. S quer dizer específico. Lógico que assim, eu estou traduzindo do inglês para o português, né? M, mensurável. A, atingível. R, relevante. E T seria tempo determinado. Ou a gente pode pensar em português prazo. Então vamos voltar no exemplo da tarefa. O que eu posso fazer para tornar essa tarefa de mudar o meu ambiente uma tarefa SMART? Eu vou pegar e transformar primeiro ela em algo específico. Então eu preciso sair de um ambiente, por exemplo, para que tipo de ambiente? Então vamos supor, eu preciso ir para um ambiente mais silencioso. Então, legal, já tenho algo mais específico. Mensurável. Como que eu vou medir se eu conseguir fazer isso? Então, às vezes pode ser o próprio silêncio do lugar, o próprio resultado do seu estudo. Então, no fim da semana, você vai mensurar se você conseguiu atingir as suas metas de estudo. Atingível. Isso é possível para você? É possível para você hoje encontrar um lugar que seja mais silencioso que onde você está, nesse exemplo, né? Então, eu dei um exemplo meu, onde eu fui e encontrei uma biblioteca. Para mim foi possível, foi atingível. Por quê? Porque eu estou numa localização onde eu tenho uma biblioteca perto. Relevante. Esse é um dos aspectos mais importantes, que é o quanto isso é importante para você. Por que isso é relevante? O que isso vai fazer de diferença na sua vida? Então, sei lá, às vezes, por exemplo, no meu caso, por que eu precisava de um lugar silencioso? Porque eu precisava terminar o TCC da faculdade. E no lugar onde eu estava eu não conseguia. Então era algo relevante, né? Eu consegui me formar na faculdade, era algo relevante naquele momento. E aí você tem que se questionar e descobrir para você o quanto isso é relevante. Porque o que acontece? Se não for relevante, você não faz. Você vai adiando a tarefa, vai colocando ela de lado e não faz. E o T é o tempo determinado. Tem aquela frase que diz, não existe algum dia no calendário, né? Então, quando que você vai procurar realizar isso? Algum dia. Mas não tem no calendário. Então, lembra que eu disse que o cérebro precisa de coisas mensuráveis? Então a data também é algo que funciona nesse sentido. Então quando que eu vou, né, voltando no exemplo, quando que eu vou fazer essa mudança? Né? Eu vou ter que procurar pesquisar as bibliotecas, vou ter que ir. Então vamos supor que eu me dou um prazo de uma semana. Então dia tal eu vou saber, né, eu vou conseguir mensurar de acordo com a data e de acordo com o parâmetro que eu estabeleci para mensurar, se eu conseguir cumprir aquela atividade. Então percebe como dá um contorno e fecha a atividade? Essa é a função do SMART. Lógico que assim, é um assunto que dá para detalhar ainda mais, porque é um assunto bem legal. Eu comecei a estudar produtividade em 2011 e foi um pouco nessa época quando eu comecei a entrar em contato com esses conceitos. Né? E comecei a conhecer e aplicar e ter minhas experiências. Bom, então vamos lá, recapitulando. 2 itens. Primeiro item, eliminar o multitarefa. Segundo item, tornar as tarefas contempláveis, tarefas executáveis, de modo que você possa pegar
e fazer aqui agora no dia de hoje alguma coisa relacionada com esse objetivo. Seguindo a mesma lógica, eu proponho uma tarefa. A mesma tarefa por enquanto, que é o quê? Fazer um checklist, então pegar cada um desses 2 itens e verificar, eu já faço isso, né, na minha rotina de estudo, isso já está funcionando para mim? Se sim, ok, não precisa fazer nada, só marca um ok por enquanto. Se não, crie uma tarefa relacionada com a implantação desse item na sua rotina de estudo. Vem até uma coisa interessante, que é agora que você tem a ferramenta do Smart, você pode voltar nas suas tarefas das estratégias 2 e 1 e verificar se a maneira como você escreveu as suas tarefas está dentro de uma perspectiva executável. Peço quem quiser contribuir, deixar os comentários aí abaixo, quiser compartilhar alguma história, quiser tirar alguma dúvida, é só escrever. E sobre o projeto Fermata, se você está curioso, quer saber alguma coisa, é um projeto de ensino musical, onde existem aulas para amantes de música, músicos profissionais, praticantes, aspirantes a músico. Também tem informações aqui embaixo, é só procurar na descrição. Te vejo no próximo vídeo.